39 minutos, iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Felipe Nunes, da Rita Mundim e da Silvana Lobo. A Silvana Lobo é defensora pública, a Rita Mundim é economista, o Felipe Nunes é cientista político, o Eduardo Costa é jornalista. Você, ouvinte Itatiaia, pode participar também, você internauta, participando, opinando pelo nosso chat no YouTube. Mas você tem que ir no nosso canal, fazer sua inscrição, ativar as notificações, dar o seu like, aí você participa do nosso chat mandando a sua opinião sobre os nossos temas aqui. Olha só, gente, grave acidente com uma carreta carregada de minério, 27 toneladas de minério. A carreta atingiu 8 veículos de passeio na Fernão Dias, em Igarapé, provocou a morte de 6 pessoas. E, por ironia do destino, uma coincidência, vamos dizer assim, trouxemos nos últimos dias uma série de reportagens, Eduardo Costa, aqui no Jornal da Itatiaia, sobre os impactos da mineração nas estradas mineiras. O transporte de minério por carretas pesadíssimas, especialmente na 040, na 356, poeira, lama, congestionamentos, mas principalmente o risco que essas carretas geram nas rodovias. Acidentes graves, elas pegam esses carros, passam por cima e provocam essas tragédias, como a de ontem. Carreta carregada de minério veio, atropelou, passou por cima dos carros, 6 pessoas, infelizmente, morreram. E recentemente tivemos ali na mesma Serra de Igarapé um acidente com aquele ônibus do Corinthians, bateu num barranco lá, 7 mortos. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. O Felipe Nunes chegou na redação ali todo animado, falou: "Ei, Eduardão, como é que estão as coisas?" Felipe, o meu plano pessoal tá bom, mas o meu entorno não deixa de ser feliz, não. Quem tem um tiquinho de responsabilidade, quem é pai, avô, não consegue ser feliz nesse mundo que nós vivemos. A gente tem alguns pingos de alegria, mas a felicidade é muito difícil, né? Pô, tem 40 anos que eu falo a mesma coisa. Alguém leu o tacógrafo desse caminhão? Alguma autoridade deu notícia pra gente dos tacógrafos dos outros caminhões que fizeram isso? Alguém já viu um caminhão desses que desce aos montes e sempre a 120 naquela serra de Igarapé, separado por uma fiscalização, já que balança nós não temos? Ou pode estar com 10 toneladas, 27 ou 70, que é a mesma coisa, sabe? Então, o aparato que temos, DENIT, Polícia Rodoviária Federal... Qual é o primeiro que você falou aí? DENIT. O que é DENIT? É um faz de conta que tem aí, que diz que toma conta das rodovias. Ah, tá. Eu nunca ouvi falar, não existe esse órgão, não. A Polícia Rodoviária Federal é aquela que toda véspera de feriado reúne a imprensa e fala assim: nós estamos na estrada, filma e deixa tudo desse jeito aí, ó. Tudo desse jeito aí. O Eduardo não está criticando o patrulheiro. O patrulheiro não tem estrutura. A Polícia Rodoviária, a fiscalização é uma mentira. É uma mentira. Não fiscaliza. E a gente cansa. Esse processo de investigação da Polícia Civil desses acidentes é uma mentira. Porque nunca dá uma resposta concreta, aconteceu isso, fulano foi punido. Mentira. Ou então me provem que eu estou falando bobagem. Sabe? Fica tudo por isso mesmo. Eu não vou citar todos os mortos, porque eu ia ficar até 10 da manhã. Mas morreu um casal, o cara tinha 35 anos, ortopedista, formado na faculdade mais difícil desse país, que é as ciências médicas, lutou a vida inteira para ganhar um dinheirinho. Um paciente dele foi na rede social dele e falou assim: "Doutor, que Deus o receba. Eu nunca vou esquecer que o senhor salvou meu joelho." O cara se preparou para salvar vidas. Morreu ele, a esposa, a filha e a mãe. E a esposa, uma arquiteta de 32 anos. Mas fica do mesmo jeito, senhor. O governador não peita as mineradoras. O prefeito de Itatiaia-Sul, está até com a campanha de atrair investimentos, também não briga por isso. Essa carreta veio de lá, para Sarzedo. Os prefeitos não brigam pelo Rodoanel, nenhum deles. A Assembleia faz de conta, a nossa bancada federal faz de conta, a Artéres entrega a fita, foi isso que aconteceu. Mas e daí, Artéres? O pedágio está comendo solto, né? Eu estou enojado, cara. Enojado e apavorado, porque a minha fiota está lá em Nepomuceno e volta sexta nesta rodovia. E, Silvana Lobo, o motorista da carreta sabia que estava errado, tanto que fugiu do local do acidente. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia para todo mundo. Bom dia é maneira de falar, né? Porque, como disse o Eduardo, é lamentável, mais uma vez. Aliás, eu não... Acho que toda semana a gente abre
jornal, ligo o rádio e o assunto é o mesmo. A gente fala, gente, será que é repeteco? Será que é a notícia de ontem? Coisa para todo dia. Todo dia tem uma tragédia dessa. Então, e aqui nós vamos continuar falando que eu era menina quando eu comecei a ouvir o Eduardo falando isso há 40 anos atrás. E tá até hoje falando isso. Eu espero que eu não vire avó e ainda esteja ouvindo falar isso. Porque não é possível. Passou da hora de tirar a carreta de minério. Teve uma reunião aí outro dia que os prefeitos tentaram fazer, nem deixaram fazer dentro da região lá do pedágio. Quer dizer, uma coisa é o seguinte, quando quer resolver, nomeia Flávio Dino rapidamente. Quando não quer resolver, faz enquete, chama não sei o quê. Agora aqui, é claro que o motorista tem a responsabilidade dele, eu não tenho dúvida disso. Mas no direito a gente chama isso de culpabilidade. Ele tem a culpa dele, mas o Estado também tem. Mas o Estado nunca assume a culpa. É só pau na cabeça do motorista. E eu te pergunto, adianta arrumar uns 10, 20, 50, 300 anos de cadeia pra ele? E o povo que morreu, vai resolver? E os que vão continuar morrendo, vai resolver? Olha, é revoltante. É uma tristeza revoltante. Eu acredito em nada, vai continuar essa porcaria aí do mesmo jeito. Tanto Rita Mundim, que teve o acidente lá com a torcida do Corinthians 3, 4 meses atrás com 7 mortos, e teve esse acidente ontem com 6 mortos, 13 mortos. Ninguém punido, ninguém tomou providência, tanto que o acidente se repetiu ontem, a tragédia se repetiu com 6 mortos. Bom dia mais uma vez. E teremos outros, né, Eustáquio? Sim, como o ontem, Eduardo hoje, falou. amanhã, semana que vem, mês que vem. O Frade fala todos os dias, né? Todo dia, na hora que vem a patrulha das vias, ele já tem nome, já tem sobrenome, né? Aí é 381, é 040, é 356, nós falamos disso semana passada. Então eu estou assim, realmente indignada. Não que me faltem palavras, mas o que acontece, talvez a gente tenha que pensar um pouquinho, pela posição estratégica de Minas Gerais, Minas tem a maior malha viária federal do país. E aí, ninguém faz nada e espera que o governo federal faça alguma coisa. Concessiona, mas não funciona, na maioria das vezes. Então, existe o problema, ele tem que ser resolvido. Nós temos que nos sensibilizarmos para resolver o problema. Como? O que está acontecendo? Não há evolução em investimento em infraestrutura e logística. As estradas são as mesmas, faz um puxadinho daqui, mais uma pista ali, mas elas não atendem ao aumento do número de veículos, de caminhões. O que acontece com Minas Gerais? Pelo nome, Minas Gerais. Nós somos um estado de mineração. E esse estado de mineração, ao conceder as licenças para a exploração da atividade minerária, deveria exigir nessas licenças alguma contrapartida em logística, porque é por isso que nós estamos nos transformando todas as rodovias que cruzam Minas Gerais em rodovias da morte, porque não existem outras, não existe saída, não existe ferrovia, não existe nada. É tudo igual ao século passado, com um puxadinho ali, como eu disse, uma melhorinha aqui, nas mesmas estradas. Se a rodovia, gente, a logística, ela existe para trazer prosperidade. E para nós ela traz a morte. Então a logística existe para que pessoas, bens e serviços circulem. Mas ao circular bens e serviços, em especial, ao circular a mineração, nós estamos morrendo. Não faz sentido. É necessário enfrentar de frente o problema e exigir contrapartida das próprias mineradoras. Ô Felipe Nunes, tem solução para isso? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Eustáquio, a solução é a gente construir um pacto em Minas Gerais. Pacto. Não interessa partido político, você esquece de direita. Não interessa se você gosta de um... Nós temos que fazer um pacto para transformar Minas Gerais não mais na maior malha rodoviária do Brasil, mas na maior malha ferroviária do Brasil. Essa é a solução. Então, governador Romeu Zema, seu vice Matheus, os prefeitos das cidades mineiras, os senadores de Minas, os deputados federais, estaduais, todo mundo tem que se juntar para que a gente transforme, Eustáquio, Minas Gerais no maior estado ferroviário desse país. Sabe por quê? Se o Brasil tem 212 mil quilômetros de estrada, nós temos apenas 29 mil quilômetros de ferrovias.
Não dá para ser assim. É claro que você vai ter mais estrada, mais pavimentação, porque tem muita cidade, as pessoas moram na cidade. Mas a diferença entre ferrovia e rodovia é muito grande. E por que essa é a solução, Eustáquio? Porque essas cargas pesadas, elas deviam estar rodando nas ferrovias e não nos caminhões. Caminhão é para distribuir alimento, para trazer, abastecer as cidades. Desse jeito que a gente está vendo, uma carreta deste tamanho, com esse volume de conteúdo, tinha que estar numa ferrovia. Então, o meu pedido aqui, a indignação é igual a do Eduardo, da Silvana, e eu acho que a Rita foi muito feliz quando disse: falta investimento em infraestrutura. Nós precisamos de um pacto mineiro para transformar Minas Gerais na maior malha de ferrovias desse país. Eustáquio, porque as pessoas que escutam falam assim, bom, o Felipe já deu uma boa ideia, pacto. O que mais, gente? Porque a gente não ficar só apontando dificuldade. Gente, para você alterar uma rodovia dessa, essa 381 que está duplicada e que mata, foi feita 2 vezes, lembram? Que o Hélio Garcia fez, a turma foi lá, tomou dinheiro, quebrou e fizeram de novo. Para resolver isso, nós dependemos de um esforço concentrado das forças do Executivo, do Legislativo Estadual e Federal. Mas, Eustáquio, a lógica dos nossos parlamentares, tanto em Brasília quanto aqui na Rodrigues Caldas, a lógica é de pegar as verbas, que não são poucas, e distribuir para o maior número de municípios possível para garantir a reeleição. Não tem o sentimento da emenda de bancada, da seriedade com a coisa que precisa ser resolvida. As mortes da 381, elas não dão ibope porque elas não rendem holofotes como fazer um discurso na Assembleia Legislativa, porque um funcionário do governo subiu a escada e morreu. Subiu a escada e infartou. Então, essas questões de fundo, elas não são respeitadas. E se isso falha no Legislativo e no Executivo, o Judiciário não cobra, porque nós sabemos. Nós sabemos como é que funciona. Eu não sei se ele escutou aqui ontem, quero acreditar que não, mas o Sérgio Leonardo, presidente da OAB Minas, não me convidou como eu pedi. Mas no discurso que ele fez lá durante o Congresso dos Advogados, para 20 mil pessoas, ele falou o que eu pedi. Ele falou o que eu pedi. Na cara do ministro Barroso. E diante aplausos de pé de todo mundo, e o Barroso escondendo o rosto. Ele falou: algumas decisões das nossas cortes superiores nos deixam indignados. Merece o nosso repúdio. Ninguém está aguentando mais, Eustáquio. Os caras não se preocupam com o que tem que ser resolvido. Eu repito, o presidente da OAB Minas deu uma pancada na orelha do presidente do Supremo Tribunal Federal no momento em que ele era anfitrião, hein? E que o outro era convidado. Mas ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Eu quero insistir, Eduardo, a bancada. As mineradoras precisam de licenciamento. Os negócios, o propósito de qualquer negócio é a vida. É melhorar a vida das pessoas e não matá-las. Então, Minas é um estado, a nossa característica é a mineração, a característica principal. Então, nesse licenciamento é necessário, olha o tanto de mineradora que tem aqui. Então, parte desses recursos tem que ser carreado para o investimento em ferrovias, para essas outras opções. Porque as pessoas que estão ali naquelas cidades são a mão de obra que é usada por essas mineradoras. E ali é um corredor. E esse pedaço da 381 que liga Belo Horizonte a São Paulo fosse em São Paulo, haveria um túnel ali do começo de Igarapé até a cidade de Rio Manso, há 100 anos atrás. Haveria um túnel ali, Eustáquio, há 100 anos atrás para acabar com a Serra de Igarapé. Haveria um túnel. Gente, dá vergonha ir em São Paulo e ver as estradas de lá e daqui. E isso, eu repito, nós temos que buscar no passado. Eduardo, lembrar alguns que já estão falecidos, como Eliseu Rezende. O Nordeste, quando a gente pega as vias no Nordeste, elas têm 8 pistas, 4 de um lado, 4 do outro. É porque o projeto lá vale. Os nossos projetos aqui nunca existem, porque eles estão preocupados com outras coisas. E a Rita falou uma coisa importante, que é trazer as mineradoras para a mesa de conversa. Porque, assim, o poder público tem o papel de, obviamente, fiscalizar, dar essa regulamentação. Mas por que a gente não traz para esse pacto
Eduardo, as mineradoras para serem a solução do problema junto com o Estado. Não precisa ser só o Estado botando dinheiro, não. Faz junto. É isso que eu tô falando. O negócio tem que ser sustentável. O negócio tem que ser sustentável. A sustentabilidade passa pela preservação da vida em todos os seus aspectos. A mineração, do jeito que ela está sendo feita com essas estradas, ela não é sustentável. Ela não é socialmente responsável. Aí que mora o ponto. Aí que mora o ponto. O Sindiesta está fazendo anúncio na rádio, nesse momento. O Cora reclama, que é um representante legítimo deles, para licenciar também um terminal, porque tem isso também, né? Para licenciar um novo terminal, para poder encurtar caminho, é 6 anos. Aqui não tem. Foi Silvana que disse, né? Para nomear o Dino é uma canetada. Mas para resolver as questões sérias, não tem. E nós não temos força, nós não temos poder. Entendeu? Aqui, outra coisa. Ô, doutor Jarbas Soares, a sua história no Ministério Público é toda ligada ao meio ambiente. Eu lembro de quantas eu entrevistei o senhor. Ô, doutor, dá uma ordem aí pra essa turma parar de encrencar e liberar as estradas, inclusive umas, tá? Que eu falo todo dia que custou 150 milhões, 34 quilômetros, paralela a 040. Sabe por que ela tá fechada? Desde 2009. Ela está fechada porque ela está numa área de risco de transbordamento de barragem. Mas transbordou na 040 já, gente. E entre o risco da estrada paralela e a morte da estrada real, vamos abrir a bendita. Mas é tão difícil explicar isso. A gente devia fazer aqui, viu, Eduardo, uma campanha. Toda semana a gente encheu o saco dessa turma. Vamos fazer esse conversa de hoje. Ô, João Vitor Xavier, nosso vice-presidente está escutando. Libera aí que nós vamos até meio-dia xingando todo mundo. Não tem condição, gente, não tem condição. E pra você ver, Eustáquio, numa conversa simples de redação, ninguém aqui é gênio, não, pô. Ninguém aqui é melhor que ninguém, não. Todo mundo aqui é normal, ser humano normal que pensa um pouquinho. E a gente não pode falar palavrão, Silvano. Não pode. Eduardo, um pacto para que nós transformemos Minas Gerais na maior malha ferroviária desse país. Será que é tão difícil assim juntar todo mundo, um pouquinho de dinheiro do poder público, do poder privado, dos deputados federais, estaduais, do governo de Minas e montar uma malha ferroviária? Ao invés de ficar tampando buraco, porque todo ano tem que tampar buraco, tem que fazer estrada nova, porque é uma porcaria. Eu te pergunto, não é possível, Silvano. E a bênção da NTT, vocês já tentaram? Quê? Aquele cabidão de emprego lá? Pois é. É só querer, né? O problema é que muita gente não quer. É, exatamente. O detalhe é o seguinte. Nós precisamos a palavra... Ô, Rita Mundi. Fala, Eduardo. Eu tô com 2 mulheres bravas aqui, eu sei, a Silvana. Eu quero a opinião de vocês. O que tá faltando em Minas Gerais há 50 anos é ou não é vergonha na cara para resolver os nossos graves problemas? Ô, Eduardo, o que está faltando é a visão dos problemas. É como se eles não existissem. Quem sente os problemas é só a sociedade. Para os políticos, como você mesmo disse, eu concordo com você, o problema é a próxima eleição. Ô, Eduardo... Que vai ser daqui a menos de um ano, né? Rita é muito polida, vocês todos muito polidos, mas eu tenho essa semana inteira, o que eu tenho falado é o seguinte, o que tá faltando no Brasil é homem, não tem mais. Não tem homem mais pra botar o negócio funcionar, é todo mundo é peroquenô, vamos ver, depois... Ô, Silvana, mas tem mulher, viu? Vamos lá, cara. Aí ninguém aguenta. Tem mulher, Silvana. Silvana, eu tô achando que, com perdão aqui, data vênia, o que tá faltando é mais mulher, viu? Porque vocês sabem fazer melhor que a gente. Quando eu falo homem, eu falo assim, é gente pra decidir, que tenha coragem de resolver. O país tá muito peroquenô. Mas deve ser mais mulher mesmo. O país tá frouxo, Silvana. É mulher, ué. Que manda. Quem que manda em casa? Mulher, ué. Ô, Silvana, o país está frouxo nas suas decisões. Frouxo. É frouxidão. Esse é o problema. Olha que é desesperador, viu? É desesperador. Senhoras e senhores, é desesperador. O senhor que acompanha Itatiaia, que torce por nós, que nos prestigia, fica pensando, esperando da gente. É difícil demais, porque a gente repete a mesma coisa todo dia, e nada acontece. Nada acontece, porque não... Sabe? Mas não acontece porque ninguém quer botar a mão no negócio e falar assim, vou, gente. Pô, sabe? Na boa. Olha aqui, quem não viu, não queira ver, como nós estamos vendo agora na live da Itatiaia, as imagens do que sobrando dos carros de ontem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sobra só o chassi. E quem é pai e mãe deve olhar para um negócio desse. Meu Deus do céu. Dói na carne. Como as imagens são iguais às imagens dos carros que são atropelados no anel rodoviário pelas mesmas carretas de minério. Mesma coisa. Gente, mas eu hoje quero tô com meu insistir. irmão voltante de São Paulo, acabou de ser avô e vai passar nisso aí. Então isso aí já tá me dando um desespero aqui de causa.
Oi, Rita. Eu quero insistir. Sustentabilidade passa pela manutenção da vida em todos os seus aspectos. As mineradoras, da forma que elas estão atuando e omissas no problema da logística, apenas utilizando as cidades como dormitórios da sua mão de obra e as estradas como fonte de trajeto do seu minério, elas são omissas na sustentabilidade da vida. Elas têm que ter a contrapartida, principalmente nos licenciamentos. É necessário agora estudarmos a logística desse fluxo de minério para que a vida não acabe. É isso aí, Rita Mundim. Muito bem. Sim, Eduardo. O Assi vai me permitir 30 segundos. Nós temos um grande amigo, eu e ele, o Lúcio Braga, Assi. A irmã dele tem uma enteada que está morando na Suécia há muitos anos. Veio ao Brasil para visitar as pessoas, amigas, parentes aqui em Belo Horizonte, e ia a São Paulo conhecer 2 sobrinhos. Ela foi uma daquelas 2 pessoas que morreram naquela batida de 2 ônibus no sábado. Vixe. Veio da Suécia para morrer na 381. Ah, não. Ninguém aguenta isso mais, não. Eduardo Costa, Felipe Nunes, Rita Mundim e Silvana Lobo participaram da conversa de redação.